Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Já sabemos o que é resumo. Na aula passada eu encerrei falando de sumarização, hoje a gente complementa o conteúdo. E este é o programa Fique em Casa Aprendendo Língua Portuguesa, Cacau Sotelo. Vamos começar? Olha aí eu tenho um texto que você está acompanhando aí na sua tela. Ele é um texto resenha multimundo, de Ana Luísa Basílio. Livro propõe uma viagem bem-humorada pela diversidade e pela semelhança que unem a todos. Um mundo de infinitas possibilidades. Todos são únicos. Cada um é vários. Bem-vindos à festa do compartilhar. Transforme-se. Carnavalize-se. Multiplique-se. Mundo variado, mundo múltiplo, multimundo. Trecho do livro Multimundo, ok? Ao convidar as crianças a uma volta ao planeta, que o livro Multimundo faz elogios às diferenças e à condição humana universal. A cada página, desenhos e narrativas simples cuidam de apresentar aos leitores as diferenças que nos tornam tão particulares e, ao mesmo tempo, tão semelhantes. Há quem viva à beira da praia e espera o que vem do mar. Há quem viva em iglus, lado a lado com as focas. Há os que empinam pipa, aborígenes e marinheiros, judeus e africanos. Assinada por Gabriel Geluda e com ilustrações de Pablo Davi Sanches, Pitucardi, a obra quer convidar as pessoas a pensarem as diferenças, a empatia e a solidariedade, sobretudo em uma época em que se acirram os preconceitos, a xenofobia e o ódio. Ana Luísa Basílio. Aqui eu tenho um exemplo de resumo, resenha. Eu fiz a leitura bem pausada para a gente poder entender o texto. E agora nós vamos ver as questões, né? Nós vamos exercitar aí aquilo que nós aprendemos acerca de resumo. Vamos lá? Entendendo o texto resenha. Pode-se dizer que o texto acima é uma notícia, uma resenha, uma propaganda? Claro, né? Uma resenha. Então, na aula passada, nós vimos o que é uma resenha, né? Um tipo de resumo também é resenha. Isso aqui é muito fácil de você perceber, né? Até eu digo, ó, o texto resenha, é lógico, é uma resenha, tá? Aqui não tem crítica, tem só uma exposição e também não está fazendo propaganda de nada, tá bom? É uma exposição de um texto, tá? Que já existe. Vamos para a próxima questão. Releia esta passagem. Livro propõe uma viagem bem-humorada pela diversidade e pela semelhança que unem a todos. Nessa passagem, a autoria do texto, a autoria não, gente, a autora, né? Ela avalia o livro Multimundo? Ela cita um fragmento do livro Multimundo? Ou ela estabelece uma comparação com o livro Multimundo? E ainda também a questão facílima aí, quem foi que escreveu, né? Gabriela Geluda, Pablo Davi Sanches Pitucardi ou Ana Luísa Basílio. Essas informações aí foram apresentadas. Talvez dificulte um pouco pelo fato de nós estarmos em vídeo, de você não ter o texto em mãos, né? Porque aí você ia dar uma procuradinha. Mas eu fiz a leitura bem pausada, dá pra gente descobrir aí, né, as questões, as respostas das questões. Vamos ver quais são as respostas? Bom, ela avalia o livro, né, a resenha, e também a autora, que é o Gabriel, né, Geluda. A Ana Luísa Basílio, ela faz a resenha, ela faz o resumo dessa avaliação. Então, beleza, entendi o que é resenha,
entendi o que é resumo, tá? Eu podia até fazer a pergunta, compliquei, mas eu ainda não acabei a aula, então a gente tem mais exercício. Autor, né? O nome aqui, ó. Paracar, internet atua no comércio da distração. Esse texto é bem longo. Vamos ler devagar. Autor de A Geração Superficial analisa a influência da tecnologia na mente. Segundo o jornalista americano Nicholas Carr, a internet pode ser capaz de homogeneizar as fronteiras culturais. Elisângela Roxo, de São Paulo. O jornalista americano Nicholas Carr acredita que a internet não estimula a inteligência de ninguém, tá? Então, gente, vão gravando aí, ó. A internet não estimula a inteligência de ninguém. Ele fez um apanhado teórico sobre a superficialidade que a web provoca no livro A Geração Superficial. O que a internet está fazendo com nossos cérebros? Lançado agora no Brasil pela Agir. Então, aí o que você tem nessa tela é a posição do jornalista e a afirmação dele, né? Ele faz um apanhado teórico aí para poder justificar o seu ponto de vista. Vou mudar. Na obra, o autor explica descobertas científicas sobre o funcionamento do cérebro humano e teoriza sobre a influência da internet sobre nossa forma de pensar. Graças a este livro, Carr se tornou referência quando o assunto é oposição aos avanços e às possibilidades criadas pela internet. Para ele, a rede torna o raciocínio de quem navega mais raso, além de fragmentar a atenção de seus usuários. E mais, Carr afirma que há empresas obtendo lucro com a recente fragilidade da nossa atenção. Gente, esse texto é bem interessante, né? Vou até fazer aqui um comentário, vou fazer aqui as minhas ressalvas em relação ao texto. Ele traz assim um conteúdo bem atual, né? Afinal, nós estamos literalmente envolvidos com a internet. E precisamos usá-la de forma que nos favoreça. Como agora, por exemplo, no ensino remoto. Esse texto aqui ele é bem pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Então, vai prestando atenção. Estou fazendo uma leitura pausada para que a gente, além de entender o texto, saber qual é a intenção do autor, absorva também para a nossa vida. Esse texto pode contribuir para nós, tá? Vamos aí, continuando. Quanto mais tempos passando online e quanto mais rápidos passamos de uma informação para outra, mais dinheiro empresas de internet como Google e Facebook fazem. Avalia, né? No caso, o autor. Essas empresas estão no comércio da distração e são experts em nos manter cada vez mais famintos por informação fragmentada em partes pequenas. É claro que elas têm interesse em nos estimular e tirar vantagem da nossa compulsão por tecnologia. A crítica de Carr começou com o artigo "O Google está nos deixando mais burros?", publicado em 2008 na revista The Atlantic Review. A repercussão foi tamanha que a história virou livro. Olha, que interessante. Esse texto, gente, é de 2008, nós estamos em 2021. E se essa aceleração aqui de informações fragmentadas tem deixado as pessoas dependentes, imagine agora, no meio de uma pandemia. Olha quão pertinente é este texto para os dias de hoje. Você pode até dizer assim, mas Cacau, Facebook, a gente agora está no Instagram, no Twitter, enfim, muda só a ferramenta, muda só a plataforma, porém o texto continua sendo atual. Isso aqui é verdade, gente. As informações elas são processadas de forma muito rápida. Pedacinhos de informações podem fazer com que a gente viva num contexto completamente diferente, tá? Prestem muita atenção aí, ó. As fake news aí se enquadram aí nesse pedacinho de notícias, tá? Junta aqui, tira um pedacinho dali para formar uma falsa ideia sobre determinado assunto. Vamos avançar. Fronteiras. No ano passado, a obra figurou entre as mais vendidas nos Estados Unidos e foi finalista da categoria de não ficção do prêmio Pulitzer, o Oscar literário.
O livro foi trazido para mais de 20 línguas. Trazido, não, gente, traduzido. Olha só, eu enrolando a minha língua também. Segundo Carr, a internet, com seu alcance ilimitado, pode ser uma ameaça às fronteiras culturais. Nosso uso de tecnologia é influenciado por normas sociais e culturais. Mas a longo prazo, a tecnologia tende a homogeneizar tudo. Ela já começa a apagar as diferenças culturais e estimula um uso padrão em todo lugar, ressalta Carr. Acho que, ultimamente, a internet é usada de forma igual, com efeitos semelhantes, independentemente do lugar e da cultura. Eu não posso deixar de fazer comentários acerca desse texto riquíssimo. Eu tenho certeza que você está, às vezes, até se perguntando, rapaz, não é que é mesmo? Então, a internet, ela tem um alcance ilimitado. Acontece uma coisa aqui, gente. As pessoas já estão filmando, viraliza no WhatsApp de forma muito rápida. E aí, até cantores internacionais, né? Nós vimos há pouco, você pode ver aí na internet, uma garota ruivinha dançando aí eu acho que é funk. E aí o cantor, né, eu acho que foi o Snoop Dogg, colocou lá na página dele. Então, isso daqui é esse alcance limitado. Às vezes você está aqui e ela daqui, do Brasil, fazendo sucesso. Tem gente que está ficando famosa por conta desse alcance limitado, tá? Então, a gente tem que tomar também muito cuidado. A gente tem que usar a internet a nosso favor. Offline. Para tentar recuperar o raciocínio perdido, o próprio jornalista resolveu se desconectar um pouco. Fechou suas contas no Facebook e no Twitter e mantém apenas a atualização de um blog pessoal. Carr afirma não ter interesse em voltar para nenhuma das duas redes sociais. Ele as considera fontes de limitação do pensamento. Antes de mais nada, eu vou fazer essa pergunta, você não precisa me responder, mas fica de reflexão. Você acha que gastar muito tempo em páginas como Facebook, Instagram, Twitter, agora TikTok, Reels, enfim, vão limitar o pensamento da pessoa? O que vocês acham disso? Quanto tempo você passa aí com o seu smartphone na mão, analisando, olhando coisas que não vão contribuir para a tua ascensão cultural? É um bom argumento aqui do autor que a gente precisa também trazer para a nossa vida. Gente, o texto não é só para exemplificar um resumo. A gente tem que também fazer parte desse contexto. E nós fazemos, tá bom? Vamos aqui para as questões. Aliás, para finalizar aqui, ele ainda diz assim, ó, apesar disso, o autor aderiu recentemente à nova rede social do Google, o Google+, que diz ter achado muito chata, né? Entrei porque escrevo sobre tecnologia e quero entender esse serviço. Apesar de não ser tão banal quanto o Facebook, espero poder encerrar logo minha conta. A obra é A Geração Superficial, o autor é o Nicholas Carr e a editora é Agir, tá bom? Então, de que trata esse texto tão longo que nós lemos? E podemos dizer que o texto se divide em algumas partes bem marcadas, que a gente chama de diagramação, e aí você vai reler o texto e depois observar que o formato na foto traz a matéria na página do jornal e vai responder. Bom, aqui vai ficar um pouco complicado para você reler esse texto, aqui na TV Educação, mas você vai ter essa aula na plataforma Gonçalves Dias, e aí você pode fazer a pausa, fazer a leitura, tá? Ou então botar no site de busca A Geração Superficial, o autor é o Nicholas Carr, e aí você faz a leitura pausadamente e aí vai entender melhor e pode também ir atrás da obra, tá bom? Olha só. Então a primeira pergunta é: de que assunto trata o texto? Bom, gente, nós estamos falando de quê? De internet, de ferramentas da internet, de conhecimento acelerado, não, de informações aceleradas, de estagnação do pensamento, tá? E aí, quais são as partes? Gente, todo o texto ele é dividido em partes, né? E você viu que as ideias desse autor, ela é sequenciada, ele não joga e deixa solta, né? Então, aí a primeira pergunta é: de que assunto trata o texto? O texto apresenta as principais ideias de Nicholas Carr, tratadas em seu livro A Geração Superficial. Podemos dizer que o texto se divide em algumas partes, tá? Quais são? O título
E aí vem todo o título, vem também abaixo do título 2 linhas finas, né, que você não percebeu agora, mas vai poder voltar e ver de novo. O nome do redator, o corpo do texto, subdividido em partes marcadas por intertítulos e uma parte final com a ficha técnica do livro resenhado. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de uma resenha, ou seja, de um resumo do que trata esse livro, que é um livro muito interessante. E a minha pergunta para você agora, aqui nessa nossa interação, você se considera parte de uma geração superficial? O que você acha aí? Você é superficial? Você vai atrás dos assuntos que você tem ouvido falar? Aquela mensagem de WhatsApp que chega para você, aconteceu lugar tal, acabou de acontecer. Você vai atrás, vai ver a fonte para ver se ela é verdadeira? Se você não faz isso, você pode estar dentro dessa geração superficial, hein, gente? Prestem atenção. Mais uma questão. A partir do primeiro parágrafo, iniciado em O Jornalista Americano, no início, o texto apresenta subdivisões internas. Qual é o tema predominante em cada uma das 3 partes do texto? Como eu já disse, você vai ter que fazer aquela pausazinha, né, na hora da revisão da aula, ou colocar o nome do texto, né, Geração Superficial Resenha, num site de busca para achar essa parte aí que está pedindo na questão, tá? Existe, em sua opinião, alguma relação de sentido entre esses temas? Que tema, gente? Ora, mais os temas que vocês vão encontrar. Olha só. Esse texto, no início, ele vai apresentar a ideia que origina o livro, a geração superficial. Na segunda parte, ele informa sobre a trajetória do livro e também traz algumas ideias defendidas por ele. E a terceira parte, a necessidade de o autor se desconectar para recuperar a capacidade do raciocínio. Aí a pergunta aí, ó, alguma relação de sentido entre esses temas? Aí em cada parte se apresenta um dos aspectos do livro resenhados e as ideias do autor. Bom, essa aqui é uma resposta que você imagina-se que um aluno responda assim, porque aqui tem sua opinião. Ele jamais vai dizer que esses aspectos não são ideias do autor. Jamais. Por quê? Porque o CAR, né, o autor, ele insiste. Ele defende uma ideia de que essa busca desenfreada pela internet, aí são palavras minhas, e eu faço a minha inferência baseada no que eu li, de que a internet pode ser usada de forma inversa, né? E aqui a primeira parte, ó, a geração superficial. Primeiro ele vai falando por que é superficial, as ideias gerais ele vai trazendo. Depois ele vai informar a trajetória. Ele viveu esse momento, passava muito tempo ali no Facebook, no Twitter, até que ele percebeu que não era muito legal. Aí ele se desconecta, tá? E aí por quê? Porque ele achou que ele perdeu a capacidade de raciocinar, tá bom? A noção de internet aparece expressa no texto, no título. Com base na ideia de coesão referencial, localize as palavras que na primeira parte do texto parecem retomar a noção de internet ao longo do texto. E eu vou colocar aqui logo para vocês, internet, web e rede. Ele cita essas palavras, então ele já dá a ideia de que a noção de internet ao longo do texto. Bom, gente, mais uma vez eu vou repetir. Esse texto é muito interessante. Eu te convido até para buscar o livro e fazer a leitura. Se de repente a internet tem bloqueado certos raciocínios, tem muita gente que vai na onda de pessoas que têm poder de formar opinião, tá? Blogueiro, artista, opiniões dos outros. E aí vão reproduzindo esses tipos de pensamento. Então, vale muito a pena ler, vale muito a pena entender e vale muito a pena se posicionar em relação à internet. Aquilo que é bom a gente aproveita, aquilo que não é legal a gente vai e descarta. E aí, gostaram do texto? Entenderam bem o que é resumo, o que é resenha? Eu te convido a assistir essa aula mais tarde na plataforma Gonçalves Dias, dar uma pausa e ler o texto mais uma vez. E quem sabe até ler o livro. Ler é bom, resumir é muito melhor daquilo que você já conhece.